Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês estudo e análise, né, das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, mais uma semana, tá? Semana de renovação de máxima, né? Olhando pelo gráfico semanal, de fato desenvolveu o movimento que nós estávamos esperando, né, de certa maneira. Comentei com vocês a possibilidade, dado que ele vem, perde esse fundo, a possibilidade dele lançar uma perna para cima após essa manipulação desse fundo aqui embaixo, mas uma perna de impulsão para romper a máxima, né? Mostrei outros exemplos de quando isso aconteceu, inclusive tem um aqui, né, olha, ele perde esse fundo aqui minimamente e vem para romper a máxima. Novamente ele faz a mesma coisa, vem, minimamente perde o fundo e volta para romper a máxima. Tudo bem, então temos mais uma perna de impulsão para o Ibovespa, porque esse fundo a partir de agora foi confirmado com essa renovação de máxima. Então eu sei que esse aqui agora é um fundo válido. Então eu tenho mais uma perna de impulsão. O alvo projetado lá para cima dos 147 mil pontos. Lembrando que é o alvo desse primeiro pivô que retomou uma tendência para o Ibovespa de alta, né, que trouxe o movimento direcional novamente após essa baixa. Foi esse pivô aqui embaixo, projetado para cima, o alvo lá no 147. Tá? Agora trazendo isso para um tempo menor, se eu sei que isso aqui é uma perna de impulsão, o que eu posso fazer para entender possibilidade de correções para curto prazo é entre essa máxima e esse novo fundo. Que aí, como eu já tenho aqui marcado para vocês que nós mapeamos aí durante a semana, essa região aqui, essa região aqui dos 137.500 pontos é uma boa região caso o Ibovespa volte para entrar a defesa compradora nessa região, para então dar sequência no movimento, se assim quiser, ok? Fechou sexta-feira com volume comprador, movimento aí bem interessante, colocando as médias no gráfico do Ibovespa, gráfico diário alinhado, né? Não foi um pivô que saiu afastado, nem o gráfico semanal, então assim, movimento bem bonito, né? Mas já estamos aí no meio de um movimento novo de impulsão do Ibovespa, tudo bem? Bem bonito, inclusive. Antes de nós partirmos para as ações, dar uma passada rápida pelos setores, tá? Olhar o dólar aqui rapidamente. O dólar pelo gráfico semanal segue tendência de baixa. Próxima região de fundo fica lá na faixa dos 5.350, tá? Que é um fundo aqui de médio prazo. Deixa eu só ajustar aqui, porque o Profit tem o prazer de tirar os estudos do lugar, né? Mas não tem problema não, eu coloco de novo, né? É toda essa região aqui que eu já mostrei para vocês. Lá gráfico diário a gente vê ainda um movimento mais travado, né? O dólar que monta uma outra congestão nessa região aqui de fundo e segue aí bem mais parado, beleza? Passando rápido pelo índice financeiro, deixa eu só conferir se está dando olhar para vocês, que eu tô com a cara mais grudada na câmera aqui pro áudio ficar um pouco melhor, tá? Assim eu fico mais perto do microfone aqui. Índice financeiro ainda não conseguiu renovar a máxima histórica, não armou um novo pivô, né? Olha, reparem que ele faz o mesmo contexto lá do Ibovespa, ele viola esse fundo e depois volta para tentar romper a máxima, que foi a mesma coisa que eu comentei do Ibovespa. No caso do índice financeiro, ele ainda não rompeu a máxima, está no meio do movimento. Por enquanto, o fundo, que só vai ser confirmado com renovação de máxima, fica aqui nessa região dos 14.160, mas continua expectativa de alta, tá? Tanto o gráfico diário, tanto o gráfico... O gráfico diário já não tá tão legal, né? Porque a gente começa a ver aqui, olha, um movimento que sobe mais se arrastando, né? Então não é um movimento que tem cara de impulsão de verdade, olha. O volume caindo. Então assim, pode ser um movimento que ele fique mais travado aqui dentro, tá? Quando isso acontece, ele tende a falhar esse rompimento de máxima. Tende a falhar, não que vá falhar, mas essa característica de um movimento aqui tem mais cara de um movimento corretivo do que uma cara de impulsão verdadeira nesse momento. Beleza? Mas a tendência segue de alta, tá? Aqui os ativos estão bastante esticados, tá? Então seria normal nós acompanharmos uma correção também, tá? Gráfico imobiliário segue tendência de alta, ganhou bastante volume, né? Chamou bastante atenção. Gráfico semanal consegue de fato acionar um pivô de alta, rompendo esse ponto de resistência que era a trava mais importante da faixa dos 1.125, e agora começa a trabalhar com expectativa de fato
de um movimento mais direcional. O próximo ponto de resistência que o papel deve buscar agora é a extremidade da última impulsão forte de baixa, tá? Que vem lá de 2019, final de 2019, tá? Que é na região dos 1.500, então tem um espaço bem grande ainda para o setor imobiliário se deslocar aí para cima, tá? O que leva a entender que dentro do setor ainda há oportunidades para pegar trades ali a favor da tendência, beleza? O índice de consumo vem, faz correção, não consegue renovar a máxima ainda, ponto de resistência ali de atenção fica lá na faixa dos 3.150 pontos, tá? Então o setor aí de consumo está um pouco mais atrasado do que os outros, mas também está andando e dando ali algumas oportunidades, tá? O IEX, que é o índice de elétrica, também puxa forte, é um dos setores aí que chama atenção novamente. Tem região de suporte aqui de médio prazo mais abaixo nos 94.127, por enquanto está bem distante dessa região, trabalha com bom fluxo comprador o setor aí de elétrica, né? Bastante volume comprador nessa última puxada. Mesmo contexto lá do Ibovespa, olha, ele perde minimamente o fundo, eita lasqueira, e volta para romper máxima. O fundo interno, perde o fundo interno, vem para romper máximo. Então, uma perna de impulsão, seguida de uma correção e uma nova impulsão. Está próximo ao alvo lá na região de 108.500 pontos, o que significa que o setor elétrico também tem um espaço ainda para se deslocar para cima, mas seria normal ele fazer uma correção, seja ela um tempinho lateral ou corrigir um pouco. Mas lembrando que a expectativa é que continue o movimento aí para cima, tá? Dito isso, pessoal, assim, eu separei bastante ações aqui. Provavelmente eu não vou conseguir olhar todas com vocês por conta do tempo, mas vou tentar passar aqui no máximo que eu puder para comentar os contextos aí que eu acredito que vai ajudar vocês não só a acompanhar o mercado durante a semana para interpretar as oportunidades de compra, né, ou de gerenciamento de risco, ou também para não fazer nada. Beleza? Lojas Renner, tá, pessoal? Não vejo nada ainda para fazer. É um ativo que fico de olho mais lá embaixo, na região dos R$14, tá? Considerando aqui a região de 50% dessa impulsão verdadeira. Foi um ativo que ficou um pouco mais para trás nessa semana, enquanto os outros ativos dos setores se deslocaram um pouco mais para cima. Mas nesse momento não vejo nada, mas é um ativo aí que vale a pena ficar de olho, tá? Então eu separei alguns ativos que não tem nada para fazer, que é mais esperar. Mas já tem o contexto aqui mapeado com os pontos ali, com os possíveis pontos de interesse, tá? Então Lojas Renner é um desses, lá na faixa dos 14,20. Fico atento no papel. O GPA3 que eu já trouxe para vocês na semana passada, mais uma vez apareço com ele aqui. Deixa eu só atualizar agora lá para essa máxima. O papel que sobe em linha reta, ainda não fez a correção que nós estamos aguardando. Tudo bem, ele está no meio desse movimento impulsivo. Se eu tiro o zoom aqui, olha, ele rompe essa região de consolidação com range amplo. Se eu tiro o zoom e trago isso para o gráfico semanal, entendendo ele trabalhando dentro dessa última referência de forte alta, isso aqui como uma reacumulação e possibilidade de realinhamento de fluxo. Tá? Gráfico semanal tem mais um impulso de alta, que de fato esse movimento tem uma característica de impulso, são barras grandes, poucos pavio, abertura na mínima, fechamento próximo à máxima, volume financeiro aqui ascendente, o que confirma de fato um movimento de impulsão. E se isso é um movimento de impulsão, quando houver correções eu vou procurar por validações de compra, tá? Para trabalhar a favor desse movimento. E aí, claro, colocando as médias, seria aquela correção para as médias de referência no gráfico semanal, que para quem já me acompanha aqui um pouco mais de tempo, já sabe que eu sempre trago aqui para vocês para usar isso como referência, que já evita de fazer um monte de cagada, desculpa o palavreado, enfim, e entrar em trades com medo de ficar fora da oportunidade. Trade longe das médias de referência no gráfico semanal, eu não opero, tá? Eu perco a oportunidade, mas eu não opero, não gosto. Então sempre vou usar elas como referência para montar posições no curto prazo também. Então essa região aqui dos R$18, ó, região muito boa para o GPA3, porque tem confluência, tanto as médias de curto prazo do gráfico semanal, região de troca de polaridade, zona de resistência que agora ainda não foi testada como suporte, levando isso lá para o gráfico diário, ficar atento nessas correções para procurar por validações de compra para tentar se aproveitar desse fluxo aí comprador. Mas no momento também não tem nada para fazer, mas é um ativo que chama bastante atenção para acompanhar de perto aí, tá?
Small 11 que eu trouxe para vocês nos 2 últimos sábados. Deu bom, né? Olha lá, o ETF de Small Cap. Tinha comentado com vocês aqui embaixo, né? Chegou a puxar aí 6,37. Aqui é uma região que pode fazer uma saída parcial para quem está trabalhando com curto prazo. O stop está aqui embaixo no 100,52, né? Tem uma região de resistência mais forte no 115. Depois o papel deve puxar lá para o 121, tá? Mas essa zona aqui do 115 já é uma zona aí que deve sentir um pouco de dificuldade para romper, ok? Mas, de novo, perna de impulsão, perna de correção, expectativa é que venha para romper essa máxima aqui, tá? E aí só é confirmado um pivô de alta, ele renovando não só essa máxima, mas o ideal fechando lá acima do 115,80, tá? Trabalhando com toda essa estrutura aqui de pontos de defesa anteriores, dessa congestão maior de longo prazo, possibilidade de um movimento de impulso para realinhar esse fluxo maior novamente, tá? Porque o fluxo aqui era de baixa, agora novamente um impulso de alta, que quebra esse último topo, faz uma correção, seguida de uma tentativa de uma nova impulsão, tá? Então é um setor que é o índice de small cap, que são ativos que têm o valor né, de mercado ali menor, então eles têm um pouco mais de volatilidade aí também, e os que se destacam dentro desses ativos acabam subindo percentualmente bastante, tá? Dado que o valor nominal de mercado, valor nominal não, né? Que o valor de mercado do papel ali, ele é mais baixo, tá bom? Então, small cap segue, é mais a parte da manutenção, né? Só ajustar o stop para cá e tentar conduzir aí. Engie 11 não tem nada para fazer. Agora, quem quer tentar algo no curtíssimo prazo, cara, um ponto que eu fico atento durante a semana, essa região aqui dos 48 e 34, tá tentando defender os novos fundos ascendentes a favor do curto prazo. Entradinha nessa região dos 48 e 34, ou você pode marcar 50% desse range, aí também fica a critério. 50 aqui por cento, ó, no teste aqui de 50% uma compra, o stopzinho um pouco embaixo aqui, ó, um stop de 2,60 para tentar pegar a continuidade desse movimento. Lembrando que compras aqui embaixo, na região de topo aqui, olha, isso aqui ainda não a gente não sabe que é um topo, porque só fechou aqui na sexta-feira. Até aqui já dá 5% se pegar aqui no reteste, então região de saída parcial com 2-1 já no topo e depois tentar conduzir o resto. Lembrando que é um contexto mais para trabalhar curtíssimo prazo, entendendo esse movimento de alta, correção, mais uma alta, correção, mais uma alta. Se ele volta para cá, dá para tentar uma compra, acreditando na continuidade desse movimento, com um stopzinho um pouquinho aqui embaixo, né? Fica um stop de 2%, operando aí a favor do movimento, tá? O que seria buscar por compras mais próximas à média móvel de 20 do gráfico diário, jogando isso lá para o gráfico semanal. A gente percebe que o ativo, por enquanto o movimento inicia daqui, já vem até aqui em cima. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de alta. Isso aqui já é a metade, em média, de uma perna de impulsão. Então seria normal ele fazer uma correção aqui também. Mas assim, cara, o semanal tá com cara de continuar dando uma puxada, tá? Bastante volume comprador aqui no papel, olha. Mas é o que tem, tá, pessoal? Aqui não tem nada para fazer. É mais acompanhar lá pelo curto prazo para tentar pegar algum trade aí a favor do movimento principal, tá? Que a maioria dos papéis retomaram aí um fluxo comprador essa semana, tá bom? Então, Engie 11 é um deles. Seria duas possibilidades, né? Essa aqui em cima, aí tem que avaliar como é que o preço vai chegar aqui ou aqui embaixo, tá? São duas regiões que eu fico de olho nesse papel. Tá na faixa dos 45,50 e 47,70 aqui. Tá? São duas regiões aí. CPLE6, uma que eu tinha trago para vocês também há um tempo, só que isso aqui acabou não se desenvolvendo, né? Trabalhando com realinhamento de fluxo no movimento menor aqui embaixo, olha. Esse movimento de impulsão, depois de retestar uma região aqui importante de defesa, do movimento maior anterior, quebra esse último topinho interno, que é o que gera essa nova mínima, depois vem uma impulsão, corrige, testa abaixo de 50% desse movimento de impulsão. Cara, eu sou um desastre para mexer com essa mãozinha do Profit aqui, mas beleza, vamos lá. Retesta essa região aqui, tá vendo? Olha, então deu diversas oportunidades
de defesa aqui, mas que demonstra uma certa fraqueza, né? Porque o ideal é quando ele bate aqui e já desenvolve o movimento para cima, então ele vem retestar aqui diversas vezes, olha. Foi o mesmo caso que eu comentei ali de Engie 11, tá? Olha, para tentar defender as regiões de defesa a favor do movimento ali de impulsão, tá? O último fundo por enquanto nessa região aqui dos 11,74. Quem comprou no reteste tá aí tranquilo, né? Tem um stop aqui bem curto, stop de 2%. O stop poderia até ser jogado lá embaixo para tentar pegar um retorno pelo menos para retestar o topo principal nos 12,80. Aqui não tem mais entrada, mas caso alguém permaneça ainda aqui dentro de CPLE6, que foi comentado nesse contexto aqui, né? Olha, quando eu trouxe para vocês, estava aqui assim, ó. Eita lasqueira. Cara, é difícil mexer com essa mãozinha aqui. Mas estava assim, ó. Ai, ai. Mais fácil fazer com isso aqui, olha. Santo Pai. Tava assim, né, olha. Aí eu comentei que caso voltasse para essa região, seria uma possibilidade aqui tentar defender essa zona de CPLE6, tá? Quem pegou tá correndo aí, aqui já não tem mais entrada, mas já tá dentro, né? Gráfico semanal aqui, olha, tá bem apoiado nas médias, não tá distante, né? Então, cara de correção por enquanto dessa última impulsão. Quem sabe volta para renovar não, mas pelo menos testar essa região de resistência dos 12,80, que quem conseguiu comprar nesse recuo aqui lá pelo gráfico diário, que aqui no gráfico semanal nós conseguimos interpretar que é compra nesses pavis aqui, olha. Lá em cima já tem aí 6,30, né? O stop ele era de 2,5. Então você tem basicamente 3-1 para fazer uma saída parcial e tentar conduzir o resto já sem risco, tá? Infelizmente eu só não vejo mais entrada nessa região para CPLE6. Multi 3 também interessante, tá? Eu acho que eu trouxe aqui para vocês o mesmo contexto lá do Ibovespa, que é a manipulação do fundo interno para depois renovar a máxima, que foi exatamente o que ele faz nesse movimento aqui, né? Ele consolida no topo, ele nivela esses fundos, olha, ele perde minimamente o fundo aqui nessa oportunidade e aí faz o movimento para renovar a máxima, né? Olha, renova a mínima e vem para renovar a máxima. Então a perna aqui de impulsão, voltando, corrigindo nessa região, eu vejo possibilidade de pegar um trade aqui no reteste dessa zona, acreditando na possibilidade de continuar o movimento para ir retestar a região de resistência mais acima lá nos 30 e 30. Então, Multi 3 não vejo nada para fazer, mas é um ativo que voltando para a região de 26,50 eu presto atenção aí para buscar por validações de compra, tá? O papel aí ganha a força compradora, né? Olhando aqui o gráfico diário, ou gráfico semanal, perdão. A gente vê que o papel está no meio de um movimento de impulsão também, olha, que começa aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas subindo em alta, renovação de máxima, rompimento de uma região de resistência aqui importante, o que abre espaço para o papel retomar para retestar sua máxima histórica antes do acontecido de 2020, que fica na região lá dos R$31, tá? Então não vejo entrada para Multi 3 nesse momento, mas voltando aqui para a região de 26,50, vejo boa possibilidade para buscar trade aí a favor da tendência, tá? Nessa região aqui não tem compra, né, pessoal? Não preciso nem falar, né? MT3 que eu trouxe aqui para vocês também deu primeira possibilidade de compra aqui embaixo. Olha, deixa eu só redesenhar para que vocês entendam. Deixa eu só colocar aqui. Então, levando em consideração... Ota, que apagou todo o meu monitor aqui. Peraí, aí, agora sim. Levando em consideração, pessoal, essa perna de impulsão, tá? Olha, esse fundo com esse topo, que é um movimento de impulsão, que quebra essa última máxima aqui para trás. Olha, então isso aqui é uma perna de impulsão. Passando o Fibo, né? Só para medir o movimento, olha. Ele vem, manipula esse último fundo que ele tinha deixado aqui, retesta uma região já de defesa aqui para baixo, olha, e conflui com estar abaixo de 50% de uma perna de impulsão, que eu já expliquei isso para vocês, que as melhores regiões para buscar por validações de compra ou de venda, enfim, depende do movimento que você está analisando. Ele testa essa região, eu tinha comentado com vocês que teria a possibilidade de compra aqui com esse engolfo, né, no rompimento da máxima, stop na mínima, trade de rompimento de fundo falso, né, falha de rompimento.
seria mais arriscada, entre aspas, aqui com stop embaixo. E o conservador era esperar ele realinhar o fluxo menor, ó, romper esse último topo aqui, que vem desse movimento de baixa, que quebra esse último fundo, e esse fundo aqui, ó. Então ele faz essa correção interna aqui, faz um movimento de impulsão para baixo e renova a máxima. Ó, seria esperar ele renovar, quebrar esse topo, fazer correção para tentar pegar a compra, para tentar subir até a máxima do papel aqui em cima. Ele só rompeu aqui, olha, o realinhamento desse movimento menor, mas ainda não corrigiu, né? Ele corrigiu curto aqui embaixo. Entrou bastante fluxo de compra. Então, tentando pegar a continuidade desse movimento, cara, a primeira região de defesa aqui, tá? Essa região de 3,59, 3,55 aqui pode ser uma boa região, com um stop um pouco mais abaixo da zona aí, um stop de 4,80, para tentar subir até o topo dos 4,20, o que dá 15%. Tá? E aí, claro, o papel renovando máxima, ele aciona um pivô maior que traz espaço para ele buscar nos 4,90, R$5 aqui em cima. Tá? Então é isso que eu estou olhando para a M-Tri. No momento eu não vejo nada, mas corrigindo aí para a região dos 3,60, eu vejo possibilidade de compra já no reteste para tentar pegar o movimento aí a favor da impulsão, né? Que seria ele testar aqui e depois voltar aqui para a máxima. Tá? Então é isso que eu estou esperando em M-Tri 3. Se a gente olha o gráfico semanal, bem bonito o gráfico semanal do papel. Tá? Olha, aqui fica mais claro a perna de impulsão, né? Olha. Essa perna de impulsão, correção, possibilidade de mais uma perna de impulsão para cima. Tá? Bem interessante também M-Tri, só não vejo nada para fazer nesse momento. A maioria dos papéis acionaram compras na semana passada, né? Então essa semana tem que tomar mais cuidado. Viva 3 é outro ativo que eu não vejo nada para fazer, mas corrigindo eu vejo possibilidade, tá? Tem a região lá dos 25. Você olha aqui pelo gráfico semanal, o papel subiu bem forte, já está no meio desse movimento. Tem a região aqui de extremidade dos 24 e essa outra região aqui eu também posso prestar atenção, tá? Olha. Essa região aqui, olha, que é a região dos 25,80, tá? Papel voltando a retestar essa região, já posso prestar atenção, deixando validações de compra aqui, eu já posso tomar aí risco, ao meu ver, tá? Tentando pegar a favor dessa movimentação de alta, porque o alvo de qualquer jeito está aqui nos 34, então comprar nessa região não tem contexto, eu preciso comprar um pouco mais embaixo dessa última impulsão, tá? Teve o fechamento de gap aqui nessa linha. Deixa eu tirar o zoom aqui, olha, teve o fechamento de gap nessa região. Então esperar por correção para tentar uma compra a favor do movimento. Tá? Não tem muita dúvida. Deixa eu ver. Não, esse aqui eu tinha comentado com vocês, mas ela mais olhando o médio prazo, né? Não tem nada para fazer aqui, já foi. Era mais esse contexto aqui do gráfico mensal, olha. Papel rompendo aqui os 11,36, desenvolvendo esse movimento. Após isso, correções eu vejo um ativo aí interessante para tentar fazer algo para médio prazo, mas nesse momento já não tem mais nada, tá? PECAR 3 também, agora tem que esperar corrigir, né? Trabalha dentro desse último impulso de alta, faz essa correção, rompe essa máxima aqui de correção, volta a romper a mínima dela e agora volta para renovar a máxima, tá? Então usando essa referência menor aqui de alta, olha, ainda dentro da referência principal, que é esse fundo e essa máxima, então essa perna de impulsão é minha referência e esse movimento menor, possibilidade de realinhamento de tendência, tá? Voltando para essas regiões aqui, olha, 3,22, eu vejo possibilidade de montar um trade a favor desse movimento aí de alta para buscar lá a máxima dos 4,85, quem sabe, tá? Então essa região aqui me chama atenção no papel, ó. 3,20. Toda essa região aí dos 3,30, vejo boa possibilidade para PECAR 3, tá? Ficar atento aí também durante a semana. Gráfico semanal, o papel volta a demonstrar bastante fluxo comprador. Vamos ver se ele vem para romper a máxima dos 4,90 e aí sim aciona o pivô de médio prazo, né? Ó, perna 1, correção, perna 3 para cima, tá? É um ativo aí que eu fico de olho também para a semana, só não vejo nada para fazer nesse momento. Uzi Minas, tinha comentado com vocês trade
de contratendência, né? Olha, o papel volta para uma região de suporte de longo prazo, retesta essa região, vem de um movimento esticado aqui dessa última pernada de baixa e teria compras aqui embaixo dos 4,15, tirar o risco nessa região de resistência dessa consolidação que daria 8%, contra um risco ali de 6,70, né? Então 8%, quase 1,5 ali o tamanho do risco, para tentar carregar até aqui em cima nos 4,90, tá? Ou outra possibilidade tirou o risco aqui, só sobe o stop para o zero e tenta conduzir o papel até a região lá dos 5,60, que daria 33%, que seria acreditar que o papel volte para retestar essa região aqui dos 5,65, que é uma linha de tendência de baixa aqui interna, tá? Então tem uma região aqui também para ser testada, mas os 4,90 vale a pena ficar de olho no comportamento do preço, porque é a última região de troca de polaridade, que é essa última região de suporte, agora deve funcionar como resistência, tá? Mas olhando o mensal aí, olha, o papel tem espaço, tá? Para voltar aqui, olha, 5,25, enfim. Voltou aí a dar uma leve recuperada, né? Acabou apanhando bastante. Tec N3 também não tem nada para fazer. Só um ativo aí para acompanhar. Quem está posicionado fazer a manutenção do stop, né? Quem está conduzindo no médio prazo, olha, tem a possibilidade de colocar o stop no 5,90. Esse fundo passa a ser válido quando houver renovação de máxima desse topo, tá? Esse fundo aqui fica o fundo de médio prazo para um bom stop no 5,90. O alvo continua sendo a região lá dos 10 reais, tá? Pelo menos dos 10 reais, olha. O papel vem desenvolvendo uma forte movimentação de alta no médio prazo, continua subindo, deu uma boa entrada aqui nessas regiões que eu comentei com vocês, tá? Eu comentei com vocês aqui dessa oportunidade, aqui embaixo também. Não tem nada para fazer agora, mas é um papel que chama atenção e quem está dentro não tem motivo nenhum para sair, tá? É só arrumar aí o stop e conduzir no papel, tá? Auri 3 também já ganha força, né? A gente estava esperando a correção um pouco antes, olha. Ele já reage antes, né? Um pouco depois, na verdade, né? Porque era a correção um pouco mais aqui para baixo. Olha, ele para aqui antes e já com cara de voltar para renovar a máxima, tá? Não vejo nada para fazer. Aqui, olha, se fosse um pouquinho mais para baixo, teria pegado com o nosso estudo, né? Ele já parou certinho aqui nos 50%, estava esperando um pouco mais embaixo. Renovar essa máxima, beleza. Quem já está posicionado, aí o stop pode vir para cá, 9,80 de curto prazo. Médio prazo pode manter aqui mais embaixo, nos 9,40, para conduzir aí pelo gráfico semanal, tá? O papel que agora tem a próxima região de dificuldade de resistência, olha, aqui em cima é um ponto para prestar atenção, tá? O papel deve sentir dificuldade. Tem média móvel de 200 no gráfico semanal. Olha isso, cara. O Profit agora não deixa o estudo em todos os layouts. É brincadeira, tem que ficar redesenhando. Vou falar para você, viu? Brincadeira, Profit. Tem até uma linha de tendência aqui passando. Olha. Então, região forte de resistência para Auri 3 na faixa aí dos 11,35. Tá? Nesse momento eu não vejo nada para fazer. Caso o papel volte para 9,70, é a região que eu vejo aqui para procurar por validações de compra, porque a região de resistência já está aqui em cima, não tem sentido eu comprar aqui. Agora, se ele volta a retestar e deixa validações de compra aqui, olha, eu consigo uma compra com stop aí de 5,92, né, um pouquinho abaixo dessa região defendida, e só dele voltar para esse topo aqui já dá 11%, até a região de resistência dá 15%. Então, é o que tem que fazer, tá? E não comprar de qualquer jeito aí. EZTEC eu tinha separado para comentar com vocês na semana passada, acabei não comentando, porque eu ia colocar na minha carteira e também depois acabei trocando, acabei colocando outro ativo, enfim. Mas a EZTEC acabou andando, tá? Deu uma boa operação aqui embaixo, olha. Que raiva, cara, porque a ação que eu optei por colocar no lugar de EZTEC 3 acabou não pegando o gatilho de compra, né? E EZTEC teria pegado. Foi aqui, olha, esse movimento de alta, essa correção, compras aqui, né, olha. Um stopzinho bem curto aqui embaixo, cara, para depois tentar pegar esse impulso que de fato ele aconteceu, né? Próximo ponto que eu vejo o papel indo buscar é a região dos 17 reais, olha, tá? Que é essa região aqui. Só não tem nada para fazer nesse momento. Caso ele volte aqui para 14 reais, é um ativo que durante a semana dá para pensar aí em procurar por validações de compra, tentando comprar
a favor desse movimento de continuidade, tá? Mas aí tem que ser mais embaixo aqui nos R$14. Então, basicamente, todos os ativos que eu falei para vocês hoje, nenhum com oportunidade já recente para fazer alguma coisa. Então, fica basicamente um estudo de como fazer o mapeamento para separar as regiões de interesse que eu preciso marcar no gráfico para buscar novas operações e não sair clicando em qualquer lugar, tá? Então, acho que vai ficar muito sobre isso, né? Porque nenhum ativo já com algo claro. BPAN, quem já pegou no teste aí já está correndo, né? Eu tinha comentado com vocês essa possibilidade há 3 semanas atrás. Não foi um ativo que eu voltei a falar dele aqui, tinha até esquecido, né? Lembrei essa semana que eu fui dar uma olhada, olha. Mas ele tem essa região, deixa eu só colocar aqui. Ele vem abaixo de 50% dessa última impulsão, que é esse fundo e esse topo que quebra esse topinho de consolidação aqui, mas tudo isso dentro dessa referência aqui desse movimento de alta, olha. Então esse movimento aqui, o que chama atenção foi um impulso dele, né, com bastante fluxo comprador, a correção com volume caindo, então bem interessante. Se eu coloco as médias também seria um pullback aqui nas médias na época, né, porque ele estava distante. Quem pegou no teste tá bem, tá nessa região aqui, olha ainda. O stop para qualquer custo está aqui embaixo. Fica um stop aí de 3,21 para quem quer tentar. Um stop ok ainda, uma das poucas, né? Até o topo aqui já dá 5,79, então compra as próximas essa região de 7,90. Gera uma saída parcial nesse topo, já quase 2-1. E depois tentar carregar ele para o alvo principal, que é o topo lá em cima com 20%. Tá? Então é isso que eu estou olhando. A gente poderia considerar aqui também, olha que eu não fico deixando tudo, pessoal, no gráfico, que senão fica uma lambança, mas só para que vocês entendam, deixa eu tirar esse outro estudo daqui, deixa eu tirar esse aqui, deixa eu tirar essa falha aqui, ó, que já fica de contexto. Ele perde esse fundo, tá vendo o pavio, a absorção de compra, e a partir desse movimento gera uma impulsão. Então eu entendo ser uma impulsão válida, uma correção também válida, a possibilidade de uma formação de um fundo ascendente para renovação dessa máxima interna e voltar a buscar ponto principal de resistência nos 9,50. Então aqui poderia ser uma cunha, né, uma derivinha, ó, se eu fosse considerar esse movimento aqui, ó. Tá? Mas eu preferi considerar a quebra aqui, fica mais fácil de eu identificar. Tá? Olhando pelo gráfico semanal, também bem bonito. Se eu coloco as médias aqui, olha, ele está bem no meio do balaio de gato. Tá? É um trade um pouco mais de risco, dado que ele está na região aqui de 50% dessa última impulsão, tanto essa movimentação de alta quanto essa aqui de baixa. Então é uma região de trava isso aqui, olha, que é os 50%. Tá? Mas olhando ali o cenário do gráfico diário, é uma região que me chama a atenção aí para tomar risco no papel, tá? BPAN 4. PRNR3. O papel está numa região interessante, tá? Eu só gostaria de ver mais um reteste, porque o papel está ainda meio sem força nessa região aqui. Olha, o que vem defendendo ele é essa região aqui embaixo desse bloco forte aqui, olha. Aquele que vem sustentando o preço, tá vendo? O tanto de reteste aqui em cima, essa região está como base. Se eu tiro o zoom, esse último impulso de alta. O último impulso de alta vem com essa correção, chega numa região de abaixo de 50%, região de defesa aqui para trás já, tem lá na extremidade, porque olha, no meio ele gera essa deficiência, né, no preço aqui, olha, ele sobe em linha reta, né, então gera aqui fraqueza no movimento porque não tem muita negociação. Então quando o preço testa essas regiões, são regiões ali que devem ser avaliadas, tá? Mas tendem a gerar alguma boa oportunidade com validações, tá? Por enquanto ainda está meio fraco o movimento, mas ele vem de uma tendência de alta. Gráfico semanal, os preços aqui todos próximos à média, né? Gráfico semanal, ele deixou esse último engolfo que está sustentando o preço, né? Então quem pegou no rompimento da máxima, o stop está aqui embaixo. Aqui já na continuidade, olha, aqui embaixo nos 15,55 com stop aqui embaixo também, né? Só que aí já seria um stop de 7%, um stop caro, tá? Para o papel, R$1 por ação. Expectativa é voltar, né? Trazer para esse topo anterior, dá 14%, basicamente 2-1. Você pode pensar em fazer uma saída parcial nessa região, tá? O que eu tentaria comprar durante a semana? Um pouco mais abaixo, tá? Aqui, olha.
Comprar aqui, ó. 15,25, 15,8 e o stop lá embaixo nos 14,44, tá? Tentaria montar a posição aqui nessas regiões um pouco mais para baixo do que o fechamento de sexta, estando na possibilidade de um reteste para cá, para depois tentar voltar o movimento aí para cima. Ok? Dado que, vamos lá, se eu pego aqui, olha, essa máxima e jogo para cá, deixa eu tirar isso aqui. Tá basicamente aqui, olha, o movimento aí mais lateral, né? Então eu queria ver um pouco mais para baixo aqui, tá? A região dos 15,10. Tentaria comprar já no reteste com stop lá embaixo nos 4,47 para tentar subir uma parte aí com o papel. Beleza? Acho interessante também. Shu 4, né, que tem até aqui a ordem de estudo aqui, mas não é isso que interessa agora. Região aqui interessante, tá, pessoal? Trazendo mais para o gráfico diário, o que eu tenho? A tentativa de um realinhamento de fluxo do gráfico maior. Eu já mostrei várias vezes para vocês que era um ativo que eu achava interessante tentar montar a posição para médio prazo, e agora no gráfico diário ele demonstrando aqui a possibilidade de realinhar esse movimento maior. Porque ele vem tendência de baixa no curto prazo, né? Topos e fundos aqui menores, ó. Testa uma região de suporte de longo prazo e volta a entrar força compradora. O que ele faz? Faz um movimento de impulso de alta, quebra esse último topinho aqui, olha, volta a corrigir, por enquanto testa essa outra região de defesa, e por enquanto entrando defesa compradora, já deu compra aqui no reteste, igual vocês viram ali no estudo, o stop muito bem encaixado aqui embaixo, olha, para tentar pegar o que? Um novo impulso aqui para cima, para quem sabe realinhar esse movimento aqui, ó, de curto prazo para alta novamente. Tudo isso a favor do quê? Olha o gráfico semanal, que é a base. Região de troca de polaridade anterior, olha, o ativo trabalha dentro de uma impulsão de alta, ele volta a retestar essa região, que é uma zona aqui de suporte, que era a região de resistência aqui para trás, tá? Olha, que é toda essa região aqui que houve bastante negociação. Então é um ponto interessante, onde ele trava aqui nessa região, e o gráfico diário deixando a possibilidade de uma comprinha aqui bem, vamos dizer assim, covarde no sentido positivo, né? Com um stop bem curto aqui embaixo, deu um stop de 2,59, olha. Tentativa trazer até aqui essa região, aí falando de curto prazo, tá? 8% para fazer uma saída parcial e depois tentar carregar o resto, tá? O papel tem uma região de resistência dos 5,56, 5,60, que é desse canalzinho de baixa de curto prazo que vem desenvolvendo essa movimentação de tendência de baixa no curto prazo. Tá? E aí nós estamos falando dessa região aqui, até lá em cima, de 15%. Tá? Me chama a atenção o papel, ok? Blau 3 comentei com vocês no sábado passado, né? Quem pegou aí se deu bem, o papel puxou forte durante a semana, né? Fecha a semana com uma alta de 6,81, show de bola. Já expliquei, mas vou mostrar aqui novamente todo o contexto aqui de alta, né? Olha, essa impulsão que quebra esse fluxo de baixa, tudo isso aqui como uma correção, e aí refinando, indo lá para o gráfico diário, né? Eu tinha comentado com vocês a possibilidade de compra do papel nessas regiões mais embaixo. O papel faz mais uma impulsão de alta, com fluxo comprador, e é um ativo que não tem mais nada para fazer, porque ele está no meio de uma perna de impulsão, resistência no 14,70, o fundo lá embaixo, preço no meio do caminho, pior lugar. O que eu vou aguardar para a semana no papel, cara, ele voltando para a região de 13,9, 12,90 aqui, procurar por validações de compra, porque chama atenção o papel, acreditando na continuidade do movimento, corrigir essa perna de impulsão, para depois tentar lançar mais uma perna para cima, voltar a retestar região aqui principal dos 14,70. Tá? Então, caso ele faça uma correção, região que eu fico de olho aí no ativo, zona dos 12,90 para tentar um trade de swing trade. Tá? O que seria aqui, né, a aproximação das médias de curto prazo novamente, olhando o gráfico semanal e colocando as médias aqui para vocês. Movimento bem bonito, mas que de certa maneira ainda trabalha aqui nessa lateralidade interna dessa última impulsão, tá? Que é esse movimento. Deixa eu tirar aqui as médias. Meu Deus, tá difícil trabalhar com o Profit, hein, cara? Agora, cada layout que eu clico ali embaixo, ele me dá um estudo novo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, olha. Essa lateralidade
dentro desse movimento aqui de impulso. Aqui, olha. Tá? Então aqui, voltando para 12,98, 12,95, eu vejo possibilidade boa aí no papel. Desk 3, né, a gente tinha comentado, olha, ponto que na região aqui dos 8,01, stop no 7,73, ele ainda não voltou, né, olha. Mas ainda segue aqui, 8,02 pode dar uma boa possibilidade, boa não, né, mas pode dar uma possibilidade. Falta volume no papel, stop um pouco mais abaixo no 7,65, trabalhando com um contexto de consolidação, né? Então com um range amplo, próximo a essas regiões de suporte, eu vou buscar por validações de compra para tentar carregar até a região de resistência, tá? Essa lateralidade aqui, só para que vocês entendam do papel, tá? Aqui, olha, né? Toda essa região. Então aqui próximo a essa região de suporte, que retesta uma zona de longo prazo de suporte, tentar aqui o realinhamento desse fluxo menor para subir até lá em cima com o papel. É uma possibilidade também. Outro ativo, tá, que eu separei aí legal, DESP3, tá? Eu vi fuçando aqui nas coisas, enfim. Ele perde essa mínima, né, que é o rompimento falso que eu falo para vocês. Ó, ele perde essa mínima, testa uma região de defesa anterior do movimento principal, que é esse impulso, esse fundo e esse topo. E volta fluxo comprador até o momento. Olha. Então, comprar no reteste, que eu falo para vocês, aqui já acaba ficando bem posicionado. Ele já vem direto, aqui não tem nada para fazer. É um papel que, voltando para essa região do 7,85, 7,90, pode tentar uma compra aqui no reteste. Ou então aguardar ele romper esse topo aqui. Uma nova correção para tentar uma compra, mas é um ativo aí também para separar, para ficar de olho, tá? Gráfico semanal que me chamou bastante atenção, olha. O papel tá numa região aqui do gráfico semanal bem interessante. Olha, o gráfico semanal inclusive tem compra, tá? Compra lá em cima, o stop aqui embaixo, ó, fica um stop de 10%, até o topo aqui você tem 12%, né? Não para fazer saída parcial, e tem que carregar o papel, tem que ter mais estômago aí. Mas é um ativo que me chama atenção por conta desse movimento no gráfico semanal, que eu entendo ser a possibilidade de um realinhamento de fluxo maior aqui, olha. Vou redesenhar para vocês, ó, essa máxima e esse fundo aqui. Ele volta aqui, olha, abaixo de 50% do movimento, vamos redesenhar. Ó. Busca esses fundos internos aqui, deixa eu colocar de vermelho. Perde minimamente ele. Testa onde? A região de defesa que eu sempre falo para vocês aqui atrás, olha, que é do movimento maior. Ele nem chega a retestar ainda, olha, fica um pouco acima. Mas beleza. Aí ele vem no semanal e faz o quê? O realinhamento. Ó, movimento de baixa. Perde minimamente esse fundo, que está dentro dessa impulsão anterior. E ele faz a manipulação, né? Ele vem, rompe essa máxima. Vem, perde a mínima. A partir dessa mínima, ele gera um impulso para cima, com volume comprador, que rompe esse último topo. Tá? Então, corrigiu. Eu entendo isso como uma possibilidade de um realinhamento de fluxo para ele continuar o movimento aqui para cima. Olha. Deixa eu dar um zoom para vocês aí. Olha. Esse é o movimento, tá, pessoal, de realinhamento de fluxo. Que é o mesmo movimento que aconteceu aqui atrás, numa escala maior, eu trouxe ele aqui para baixo, para um movimento menor, olha. Então, o mesmo movimento, é impulso, que quebra esses últimos topos, aí ele volta a corrigir, isso aqui é um movimento maior, eu trouxe ele para um movimento menor, entendendo isso aqui, olha, com a possibilidade de um realinhamento de fluxo, última impulsão, correção, reteste em região de defesa, já deu compra no gráfico diário, foi o que eu falei, pelo diário voltando para cá, dá para tentar uma compra de reteste com stop um pouco mais aqui embaixo, no gráfico semanal já dá para tentar comprar essa absorção de compra, né, olha, o volume de venda, ó. Pico de volume de venda seguido de um pico de volume comprador, ou seja, absorção de compra. Rompimento da máxima compra, stop na mínima. O alvo para esse papel aí de médio prazo, cara, tentar trazer para esse topo aqui, tá? Então acho um movimento aí bem interessante. Beleza? Um papel para ficar atento aí. Bom, e foram esses, para não vou deixar o vídeo, né, tão longo, porque já acabou ficando, mas enfim, espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana, bom descanso, boa semana para todo mundo e um abração, pessoal.